abelhas viu uma caatinga. Muita gente perguntando por que eu estou assim. Primeiro, obrigado pela preocupação. Obrigado a todos aqueles que vêm torcendo pela minha recuperação. Só vamos explicar aqui. Olha, criar abelha não é para todo mundo não. Não é um trabalho para amador. Não é trabalho para curiosos. Eu sempre lidei com abelhas, mas comecei a criar de maneira mais intensa no ano 2012. Para ser mais preciso, no dia 16 de agosto. Às 16 horas do dia 27 de outubro daquele ano, eu sofri um acidente cortando uns galhos, uns troncos de embrana de cambão lá no Junco, Juazeiro da Bahia, junto à área do Salitre, com machado. Vou deixar aqui, aqui tem um vídeo, olha. Inclusive eu fiquei com o dedo duro, eu tenho dedo duro, eu não sou dedo duro. Então foi um corte com machado, foi fratura exposta, tive que fazer uma cirurgia. Aí eu até hoje tenho um machado, pensei, mas vai parar de cortar? Não, o problema não foi no machado. A questão foi uma falta de cuidado. Eu tenho EPI, para esse caso, proteção de perna, que é bota e tudo. E eu estava com o machado, cortando, acertando o tronco para estar no porta-mala de um carro. E aí o machado pegou numa rama, que estava acima, e veio desgovernado, estava lá no final e cortou. Então esse é um problema. Passei também por uma cirurgia em 2016, dia 20 de julho, hernia inguinal, provavelmente consequência dessa questão de pegar muito peso, de não estar preparado. Às vezes você tem que fazer todo um trabalho, um aquecimento prévio, e aí fazer. O cara está na roça no meio do mato, não vai fazer isso. Então foi outro processo. E agora, mais recentemente, há 25 dias, eu fiz uma cirurgia aqui no ombro. Então, essa cirurgia, a gente tem que lembrar que o ombro, para a gente fazer esses movimentos, rotação e tudo, meu braço só chegava, o braço direito só chegava a esse nível, não ia mais. Eu sala de aula. Isso foi um movimento repetitivo, pode ser de 25 anos de sala de aula, sim. Então aqui tem um conjunto de 4 músculos, foi no supraespinhal, supraespinhoso, tem o subescapular, tem o redondo menor, o infraespinhal, o espinhoso, e tem aqui 3 ossos que fazem parte da articulação do ombro. Então o que foi feito? O tendão soltou em quase 3 centímetros, foi pego o tendão puxado num ponto chamado ponto master e foi colocado uma âncora, entenda, como fosse um pino no húmero, na cabeça do húmero, para poder segurar o osso. Então isso tudo são questões repetitivas do que vocês estão vendo aqui. Esse sprint, por exemplo, foi um pedaço de madeira que eu tirei na escola, que eu já tinha tirado em 2012, quando eu tinha começado a criar as abelhas, só que eu tinha outro. O pensamento na época era de fazer uma prateleira aqui para botar as caixas de abelha. Só que depois eu pensei em algo mais simples, usei caibro. Esses são usados na cobertura das casas. E só fui tirar o ano passado, dia 29. Deixa até o print do vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição. Dia 29 de junho do ano passado, eu chamei o rapaz lá com motosserra para acertar os troncos do ninho indiano. Também que é uma acácia da costa do Pacífico, que é chamado, a gente chama aqui no sertão de Mata Fome, jumentinha do sertão. E eu peguei um tronco que, segundo o rapaz da serraria, deu 140 e poucos quilos. Peguei sozinho, coloquei lá no banco traseiro da picape. Vocês veem aí os pintos, tudo cheio. Então, esses esforços, você não está preparado, isso vai sendo somado e vai acontecendo essa questão. E aí, onde eu quero chegar? Hoje é dia dos namorados, então aqui vai ter uns printzinhos bonitos. Por quê? Porque se você quiser comprar, o pessoal quer de graça. Quando quer de graça, eu já sei quem são. Já sei quem são essas pessoas, já entendo, identifico no ato. Então, o que acontece? Para você criar abelha, você tem esforço. As minhas abelhas, elas estão em caixa padronizada, tem uma caixa padrão, porque tem várias caixas. O cara inventa do jeito que quiser, bota até num pinico, com todo respeito que é o dia dos namorados. Mas é que esse spray tem até um coraçãozinho. Se você colocar lá os nomes, colocar Mandaçaia, botar palavras-chave, Mandaçaia, Caatinga, Smith, você vai encontrar o QG. Agora, ou tem outro QG, o QG não está em Petrolina, o QG está em Sobradinho, Bahia, que fica a 60 km de distância de Petrolina, tá? A distância é essa. Então tem um QG lá, você compra abelha. Tá lá, você quer entrar, pode ir Google, vai para o mercado ali, você tem lá e enche o carrinho.
O cara diz que tem as últimas. Na verdade, esse pessoal que está fazendo aí, eles não sabem nem o que é abelha, nunca lidar. Eu faço do processo, desde identificar na natureza, saber quem é o bicho, como é que é, de fazer as minhas caixas, de alimentar, de fazer a reprodução. Todos esses procedimentos eu faço. Então, isso dá um trabalho, mas dá um trabalho medonho. Portanto, não dá para ficar vendendo de graça. Não dá, não tem condição. A gente tem que... Por quê? Um trabalho desse, a gente é submetido a situações como lá no acidente de 2000, vocês viram lá no início, o acidente que aconteceu às 16 horas do dia 27 de outubro de 2012. Isso aqui, segundo a equipe médica, passei por vários especialistas, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, foi se repetindo, foi somatória de várias lesões, micro lesões, foi acontecendo, até a ruptura do tendão, na verdade puxa o tendão para poder puxar o músculo, para mim poder voltar a ter movimento no braço direito, movimento amplo, não sei se fica 100%, você é submetido, a questão é mais engraçada que tudo. Vocês não sabem, talvez eu fui pesquisar, tem vídeo, entrei até na Sociedade Brasileira de Ortopedia, conversei com alguns profissionais, perguntei, questionei. Primeiro, quando chega lá, ele manda você tirar a roupa para um local, banheiro, botar lá. Eu pensei que era aquela roupa, normalmente os médicos, que eu já passei por cirurgia, que era assim. Uma roupa normalmente verde ou azul clara, não. Primeiro que eu não sabia como é que estavam os Países Baixos, e estava mais alto do que pior do que os Alpes Suíços. E aí ele bota aquilo ali, aí logo liga bota um escape, que é para um dreno ali, na verdade não é bem para um dreno, é na veia para poder injetar soro e de fato vai sedar. Então a questão é bem interessante. Você fica na mão de uma equipe médica. Ele tem no mínimo um cirurgião, um especialista em ombro e braço, tem um anestesista geral, mas a anestesia foi local, pega o plexo braquial que vai de C5 até T1, C5, C6, C7, C8 e T1. São ramos nervosos, são pares de ramos espinhais, e esse conjunto eles vão prensar, vão fazer impedir de passar a transmissão neural, essa é a verdade, e faz a anestesia local mais seda. Então você fica e faz ainda mais você é entubado, não é traqueostomizado. Então o processo, depois que você acorda, você está meio grogue, sem saber direito onde está, aí no caso do hospital numa maca, você vai numa maca mais ou menos amarrado, para não tombar, não rolar, não cair para um lado nem para outro, com soro, e sobe para, nesse caso específico, pega o elevador, sobe para um quarto. Então o procedimento todo que aí não dá para dar de graça. Dizendo para vocês que lá tem até os coraçãozinhos lá do Dia dos Namorados, tem lá, você vai lá, compra no Mercado Livre, fica à vontade, eu não tenho essa preocupação. Eu complemento minha renda, posso complementar, posso, não tem nada de errado, vender abelha, vender mel, não, fosse o pólen, o atrativo, o gel própolis, para fazer o atrativo, não tem nada de errado, só que na verdade não vou dar de graça, porque tem todo um trabalho, tem uma caixa padrão. Não, agora, o que o cara vende ali? Vende igual eu recebi uma notícia hoje. O cara vendeu para um senhor, que é um desrespeito medonho, não respeita nem o etarismo, ou seja, cria etarismo de fato. Vendeu uma caixa de Morosul nordestina, bem pequenininha. Teve um caso, só para a gente aqui sintetizar isso, teve um caso aqui em Petrolina, no N10, no Moradores 10. O produtor estava com a roça de acerola, sei lá quantos, não foi medir, nem perguntei, uns 4, 5 hectares de acerola, e o cara vendeu Urossul nordestina, Melipes cutelares, para polinização. Umas caixinhas de módulo bem pequenininha, a Urossul é grande, ela chega em média 5 mil indivíduos, média não, de 4 a 5 mil indivíduos por colônia, e vendeu uma caixa que não cabia nem 200 abelhas. Para o homem, vendeu na época uma fortuna, isso lá em 2010, foi 2010. 2009, 2010. Aí o homem ficou revoltado. Eu disse, não, quem poliniza essa planta, senhor, é as abelhas solitárias. Então, beleza. Então era isso. Eu queria só que você, se você gostou, primeiro deixa um emoji aí de uma abelhinha,
toque sempre para receber os nossos conteúdos, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo e assina o canal, por favor. Então era isso. Dia dos Namorados a gente mantém, fala essas coisas assim que, por conta que eu explicando para vocês porque que eu não vou dar abelha de graça. Primeiro que eu não tenho muitas namoradas, só tenho minha esposa. Segundo, que não é achado no lixo, não vem não cai no vento norte, vento sul, não cai do céu.